Hi mates, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre moradia. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Um tema que é bastante importante, né, quando a gente decide mudar de país é o aluguel e aonde a gente vai morar. Até por ser um grande impacto, né, no orçamento. Eu acho que é a maior conta do orçamento quando a gente faz essa mudança. E eu vou começar então explicando quanto eu pago no meu apartamento aqui em Manchester e tentar trazer para vocês, tentar esclarecer um pouquinho aquelas dúvidas mais recorrentes, que é o que vale mais a pena, casa ou apartamento, centro da cidade ou interior? E aí a gente vai discutir um pouquinho. Eu moro em Collyhurst, que é um bairro próximo ao centro de Manchester. É um apartamento de um quarto com garagem, certo? E como que nós chegamos nesse apartamento? Logo assim que a gente chegou em Manchester, nós alugamos um quarto em um Airbnb por 2 semanas, que também foi alugado num bairro próximo ao centro. Então, porque a gente tinha acabado de chegar, queria sentir um pouquinho como era a rotina, né, aqui na cidade de Manchester. E eu acho que por mais que a gente leia em blogs ou veja vídeos no YouTube e pergunte em todos os grupos do Facebook, a gente só realmente consegue sentir e saber como são os bairros e como é a vida na cidade quando a gente chega aqui. E nessas 2 primeiras semanas, né, de Airbnb, a gente tentou tirar o máximo proveito disso. Então andamos bastante a pé, até porque a gente não tinha carro, mas andamos bastante a pé, aproveitamos para usar bastante o transporte público e entender como que a cidade se movimenta, né? Como que tudo funciona. E a gente acabou gostando bastante dessa região próxima ao centro, pela facilidade de acesso. A gente já conseguia entender ali que tinha uma grande possibilidade de oportunidades de emprego, pelos preços que também não são baratos, mas também não estava assim tão caro, a gente já vai falar sobre isso. Então nós decidimos ficar próximos ao centro da cidade de Manchester. E como que a gente chega, né, nos apartamentos? Alguns aplicativos que a gente mais usou e são bastante usados aqui no Reino Unido é o Zoopla, Gumtree, o próprio Marketplace do Facebook e o OpenRent. Esse apartamento especificamente nós alugamos pelo OpenRent, que tem algumas facilidades, algumas vantagens que eu vou tentar trazer para vocês enquanto a gente vai conversando. Bom, esse apartamento, a forma de alugar foi super fácil e eu achei até um pouco estranho, né? Eu esperava um pouco mais de burocracia. E não, foi muito rápido e muito fácil. A gente mandou mensagem, foi praticamente num dia à tarde, já conseguimos marcar a visita no dia seguinte e logo assim que a gente entrou no apartamento, a gente realmente gostou bastante. Sabe, é um apartamento bem iluminado, tem cara de que foi reformado há pouco tempo e não tinha nem cara nem cheiro de mofo de muitos apartamentos que a gente encontrou por aqui. Então esse foi o grande diferencial, era um apartamento limpo, bonito, né, o que me assustou um pouco nos outros apartamentos, nos outros imóveis aqui em Manchester. Mas esse aqui então, como eu estava dizendo, foi bem rápido, né, de alugar. A gente fez a visita num dia, praticamente no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, a gente já mandou mensagem. E essa é uma das principais vantagens do OpenRent. A grande maioria dos imóveis, você tem contato direto com o landlord e não com uma imobiliária, o que torna o processo mais fácil e mais barato para quem está alugando. E por que é mais barato, né? A grande maioria das imobiliárias aqui costumam cobrar várias taxas para alugar o imóvel. E esse daqui, como a gente alugou direto com o proprietário, a gente só precisou pagar o depósito inicial. O depósito ele vai variar entre 1 mês a 1 mês e meio, 2 meses de aluguel.
O nosso foi exatamente 1 mês de aluguel de depósito, que seria tipo um calção, né, que você paga. E como a gente tinha acabado de chegar no país, não tinha referência nem bancária e nem de landlords anteriores, o proprietário daqui precisava de uma espécie de segurança, né, para poder alugar o apartamento para gente. Ele tinha pedido então 6 meses de aluguel antecipado. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente se está pensando em vir morar no Reino Unido, né? É ter essa segurança financeira logo assim que você chega. Eu já vi casos de outras pessoas comentando que precisaram pagar 8 meses antecipados, 12 meses antecipados. Vai variar muito da cidade e da explosão imobiliária daquela região. Então, aqui no nosso caso, o proprietário pediu 6 meses de aluguel antecipado. Nós conseguimos conversar e fomos negociando e fechamos em 3 meses de aluguel antecipado. Então, foi 1 mês de depósito mais 3 meses de aluguel antecipado e só isso. Quando você aluga com uma imobiliária, algumas imobiliárias podem pedir uma taxa para segurar o apartamento, uma taxa para verificação de antecedentes, e essas duas são as que eu conheço, que eu vi mais, mas pode ter tantas outras, né? Não sei. Então aqui hoje eu pago 690 de aluguel mais 115 pounds de council tax, que seria mais ou menos o equivalente ao IPTU aí do Brasil. Então são 690 mais 115 fixos de conta de moradia todo mês. Como eu falei, o bairro chama Collyhurst, ele fica pertinho do centro da cidade, mais ou menos 20 minutos andando até a praça central da cidade. Tem um acesso super fácil ao transporte público. Na porta da minha casa tem um ponto de ônibus que leva tanto para cidades próximas como Middletown, Rochdale, tudo bem pertinho. Tenho 2 shoppings bem próximos, a mais ou menos 15, 20 minutos a pé também. 15 minutos a pé de distância, para mim é tudo minutos a pé, porque eu só ando aqui, eu aproveito para fazer tudo a pé. Então, mais ou menos 15 minutos andando, eu chego em uma estação do tram, que seria tipo um VLT, não sei, mas é o meu transporte favorito. Então, mais ou menos 15 minutos. O meu NHS, meu GP, é na porta da minha casa, literalmente eu abro o portão do meu prédio, eu já vejo o portão do GP, é muito perto. Então é uma localização realmente muito boa. Mas aí agora vem aquela grande discussão. O que é melhor? Casa ou apartamento? O que é melhor? Centro ou interior? É bem complicado, é bem pessoal essas indagações. Por que a gente escolheu centro e apartamento? Na verdade, a decisão começou com a escolha de centro. Uma vez que você decide se você quer ficar no próximo ao centro ou mais no interior da cidade, as suas opções de tipo de residência vão diminuindo. Obviamente, por você estar no centro, é muito mais fácil achar apartamento em conta. As casas acabam sendo um pouco mais caras. Então, por ter escolhido o centro da cidade, pela facilidade de locomoção e acesso a mercados e shoppings e tudo mais, eu acabei abrindo mão de morar em uma casa, porque eu não teria budget para alugar uma casa, né? Eu não teria como. Então a minha decisão começou por aí. Eu decidi que eu queria morar próximo ao centro. Mas casa seria uma boa? Com certeza. Tanto que o nosso plano era ficar nesse apartamento só até agosto, né, os 6 meses iniciais do contrato, e a partir de agosto a gente mudaria para uma casa no interior da cidade, pagando mais barato, porém morando um pouco mais longe. Por conta de tudo isso que está acontecendo, né, toda essa pandemia e tudo mais, as situações mudaram. Nós optamos por prorrogar o contrato desse apartamento por mais 6 meses. Então a gente continua nesse apartamento. Mas então casa é melhor do que apartamento? Depende.
Casa você tem mais liberdade. Eu sou louca para ter uma hortinha. Numa casa eu vou poder ter uma horta. Eu quero muito ter um cachorrinho. Numa casa eu vou poder ter um cachorrinho. Né? São pequenos detalhes que eu acho que no dia a dia a gente vai sentindo falta. E o interior é melhor do que o centro? Também depende. Eu não tenho filho e não pretendo ter filho agora. E eu também não tenho carro e não pretendo ter carro agora. Eu não tenho condições de ter um carro agora. Então, para mim, morar próximo ao centro é uma grande vantagem. Eu tenho ônibus a qualquer hora do dia ou da noite. Eu tenho uma facilidade de acesso ao meu trabalho de 20 minutos andando e eu tô lá. Então, essas são algumas coisas que você tem que levar em consideração. Então, é isso por hoje. Eu queria trazer essas informações sobre moradia. Se vocês quiserem que no futuro eu fale um pouquinho mais sobre as outras contas, né? Energia, internet, televisão e tudo mais, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer, a gente faz esse vídeo sim. E é isso. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ajuda a gente e segue lá no Instagram também. Um abraço! Cheers!